Boa noite, a alegria estarmos juntos para adorar o Senhor. Sei que tem criança nessa faixa etária do Clube OANSE, de 4 a 14 anos, traga seu filho. Você não quer ver o seu filho se perder nos pecados desse mundo terrível, para depois ficar se culpando porque não fez o máximo que pôde. Traga seu filho para o Clube OANSE. Aproveite as oportunidades que esta igreja lhe oferece. Tem o Clube OANSE no sábado, tem também o coral infantil na quarta-feira e tem também a escola bíblica dominical. Então, e agora à noite também eles estão, os menorzinhos ali, ouvindo histórias bíblicas. Isso é suficiente? Não, não é. Isso a igreja tem essas atividades, mas ainda não é suficiente. Em casa, você tem que também ler a Bíblia com seu filho, orar com seu filho e ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque o mundo é terrível. Dos vícios, dos pecados, das coisas tristes que nós sabemos que existe ao nosso redor. Então nós temos que fazer de tudo, nós pais, o que está à nossa disposição e no nosso poder para levar os nossos filhos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sei que às vezes é difícil, porque é sábado à tarde, você passa a semana trabalhando, eu entendo, mas existe essa grande oportunidade, e as crianças que vêm para o OANSE passam a tarde aqui na igreja do sábado, e ficam às vezes até 7 horas da noite, o OANSE termina às 6, elas continuam brincando aqui, e é bom, porque elas ficam no ambiente da igreja, gostando da igreja, e pedem aos pais para voltar para a igreja. Isso é maravilhoso, porque elas vão querer continuar aprendendo da palavra de Deus. Em casa, vão querer aprender também com você, certo? Isso é fundamental. E ore pelos irmãos do OANSE. Por quê? Porque todos esses irmãos são voluntários que servem no Clube OANSE, eles têm as suas obrigações, têm os seus trabalhos durante a semana também, têm as suas ocupações, têm os seus cansaços e estão dispostos a vir ensinar a Bíblia para as crianças. Então, ore para que Deus dê energia, força, e eles estejam sempre ali animados, porque se esses irmãos não fizerem esse trabalho, se alguns irmãos da igreja não quiser servir no Clube OANSE, não vai ter Clube OANSE. Que tristeza não ter, num sábado à tarde, histórias bíblicas, encenações, memorização de versículos, tem as brincadeiras e tem o lanche depois, e você vem aqui à tarde, você fica muito animado, porque você vê as crianças realmente muito alegres. Então, ore por isso. É um ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O OANSE Obreiro Aprovado Não Se Vergonha. E se você sentir-se desafiado, converse com o Alfredo e venha servir em alguma parte. Cada um faz um pedacinho, quando junta tudo, é um negócio maravilhoso. Venha servir também ao Senhor Jesus, se você entende que o Senhor lhe chama para esse tipo de serviço. Então você pode contribuir com o crescimento espiritual e dessas crianças. Então vai dos 4 aninhos, os cinhos até os 14. Então é maravilhoso, Então vamos orar também por esse ministério da igreja. Mas irmãos, estamos estudando 1 Coríntios capítulo 15. E estamos observando sobre uma das doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, que é a ressurreição. E nós começamos a estudar sobre esse texto no domingo passado e vamos continuar esse domingo. E todo o capítulo 15, que é um capítulo grande, fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e sobre a nossa ressurreição, nós os que cremos em Jesus. E eu quero sempre começar lendo o último versículo deste capítulo 15, que é 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
Às vezes, nós crentes podemos imaginar que o nosso trabalho é inútil, né? É vão, é sem sentido, porque às vezes você não vê o resultado na hora, o resultado às vezes demora anos para chegar, mas chega. O resultado de uma vida transformada pelo poder de Deus, por exemplo, pensando no ensino bíblico para as crianças. Mas esse versículo que nos exorta a sermos sempre firmes, né, sempre inabaláveis e abundantes na obra de Deus, ele é a aplicação da doutrina da ressurreição. Depois de todo um capítulo que trata sobre a ressurreição, ele diz: seja firme, inabalável e sempre abundante. O seu trabalho para o Senhor tem valor. Se você faz para Deus, esse serviço tem valor. Por quê? Porque você vai ressuscitar. Esse é o ensino deste capítulo. Você vai ressuscitar. Então tem valor, você já recebeu isso ainda vai se cumprir um dia, a nossa ressurreição. Os crentes em Jesus já ressuscitaram espiritualmente. Lembra de Romanos capítulo 6? Mortos para o pecado, mas renascidos para o Senhor ali, pelo batismo, o batismo simbolizando o novo nascimento. Espiritualmente falando, recebemos uma nova natureza, somos nova criatura depois de crermos no Senhor Jesus Cristo. Só que o nosso corpo, ele não está ficando novo, né? Pelo contrário, ele está se desgastando. E um dia ele vai parar. Esse corpo aqui um dia vai parar. Mas Paulo, não só ele, mas nesse capítulo, ele nos ensina sobre a ressurreição, que aqueles que creram em Jesus, eles, ainda que estejam mortos, vão viver. O crente é assim. A gente morre no sentido de que o corpo se acaba, mas ainda estaremos vivendo com o Senhor Jesus, aguardando a ressurreição do nosso corpo. E nós começamos observando, nesse capítulo 15, do verso 1 ao 11, que o Evangelho de Jesus edifica a igreja. E Paulo quer lembrar a igreja sobre o Evangelho. Então, olha o que diz 1 Coríntios 15, a gente não vai ler os 11 versículos de uma vez, mas vamos ler à medida em que nós estudamos no domingo passado. Então nós vimos 3 informações aqui sobre o Evangelho. O Evangelho de Jesus edifica a igreja. Lembra, a igreja de Corinto passava por muitos problemas. Acabamos de estudar 3 capítulos, 12, 13 e 14, que tratam sobre dons espirituais, porque os crentes de Corinto estavam querendo ser melhores do que os outros, comparando os dons espirituais, e uns se achando mais espirituais do que os outros. Te lembra algo? Parece o cenário da igreja no Brasil, né? Algumas igrejas querendo ser melhores do que as outras porque têm certos dons espirituais. Se Jesus estivesse aqui, será que ele aprovaria esse tipo de comportamento das igrejas que dizem pregar o nome de Jesus? Certamente não. O Senhor Jesus, ele ensina que se você quer ser, né, o primeiro no reino de Deus, você tem que ser escravo dos seus irmãos. Então veja a ética e o ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Corinto era uma igreja soberba, era uma igreja infantil, era uma igreja dividida em partidos, era uma igreja com muitas dificuldades e problemas. E então Paulo, já no capítulo 2, ensina como resolver esse problema de divisão na igreja, de egoísmo, de tantas dificuldades, pregando Jesus Cristo crucificado. Só que pregar Jesus crucificado é uma parte do Evangelho. Cadê a outra parte do Evangelho? Capítulo 15. Pregar Jesus Cristo ressuscitado. O Evangelho é isso. Jesus morreu, mas não ficou morto, e ele ressuscitou. Então nós lemos no verso 1 e 2, que devemos lembrar do simples Evangelho que salva. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 15, verso 1 e 2, estudamos isso domingo passado. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vula preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Importante o verso 2, como ele deixa claro, no início do verso 2, por ele também sois salvos.
A gente sempre fala da salvação por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Salvação de quê? Se há uma salvação, há uma perdição. Salvação da condenação dos nossos próprios pecados. Como explicamos, o pecado é um crime diante do Senhor nosso Deus, que é o justo juiz. E a condenação é o inferno de fogo, uma pena eterna. Mas Jesus veio morrer numa cruz. Na cruz, Jesus recebe o peso dos nossos crimes colocados sobre ele. Todos os crimes e pecados que eu cometi e vou cometer foram lançados lá sobre Jesus. Eu sei que os meus pecados foram lançados sobre Jesus na cruz porque eu creio em Jesus. Jesus morreu por aqueles que creem nele e haverão de crer. O sangue de Jesus foi derramado por aqueles que vão crer. Cada gota do sangue do Senhor Jesus foi derramado por aqueles que vão crer no Senhor Jesus Cristo. Foi um sacrifício feito pelo próprio Deus para salvar almas perdidas. E Paulo diz: olha, eu venho lembrar-vos este evangelho, o evangelho que salva vocês. Mas também nós observamos que o apóstolo veio lembrar os fundamentos deste simples evangelho. O evangelho tem certos fundamentos que não podem ser esquecidos. Então vamos ler o verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então veja, ele recebeu de Jesus. Certamente Jesus revelou ao apóstolo. Paulo só pôde ser apóstolo porque viu Jesus ressurreto e porque foi treinado por Jesus como os outros apóstolos. Paulo é um apóstolo meio que fora do tempo. Então ele recebeu do Senhor o que também, ele entregou o que também recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, morte de Cristo por causa dos pecados. Irmãos, esses versículos você marque na sua Bíblia, porque ele está resumindo o Evangelho. Tudo o que Jesus veio fazer, está lá nos 4 Evangelhos, está sendo resumido aqui. Ele veio morrer numa cruz pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Houve uma profecia sobre isso no Antigo Testamento, e essa profecia se cumpre com a chegada do Senhor Jesus Cristo, seu nascimento, ministério, morte na cruz. E então, ao terceiro dia, Jesus ressuscita, segundo as Escrituras. A doutrina da ressurreição, ela não está aqui só em 1 Coríntios 15. Desde o Antigo Testamento, essa doutrina ela é ensinada e enfatizada. A gente percebe isso em vários personagens, como José do Egito. Lá em Gênesis 50, já no final da história, José pede para os seus descendentes enterrarem seus ossos em Canaã. Eles não tinham ido para Canaã, o êxodo não tinha acontecido, mas José acreditava, como talvez muitos crentes daquela época, do povo de Israel, acreditava que Deus voltaria, o Messias chegaria, visitaria Israel, quando Israel estivesse em Canaã. E haveria o quê? Ressurreição. Os ossos dele tinham que estar lá em Canaã. Esse era o entendimento dele da ressurreição. Não foi assim que aconteceu, mas perceba que a ressurreição é algo que eles sempre pensaram no Antigo Testamento. Outro exemplo muito claro é o de Abraão. Quando Deus manda Abraão, lá em Gênesis 22, sacrificar Isaque, a gente lê no texto a história de que Abraão vai, leva Isaque, amarra, bota na mesa de pedra, pega a faca arcaica lá, o cutelo, e quando vai sacrificar Isaque, o anjo impede. Quando lemos sobre Abraão, lá em Hebreus capítulo 11, sobre o sacrifício dele, ele indo levar Isaque, diz lá, o autor de Hebreus certamente recebeu essa revelação de Deus, ele escreveu o pensamento de Abraão, que em Gênesis 22 não está escrito, mas em Hebreus 11 está, que Abraão subiu aquele monte para sacrificar o seu filho, porque Deus mandou, mas ele subiu crendo, Deus pode ressuscitar Isaque.
Então, ele já tinha uma crença, uma fé na ressurreição. E tem muitos outros exemplos, né? Quando Lázaro morre, Marta diz: Senhor, nós sabemos que há a ressurreição dos últimos dias. Daniel capítulo 2, verso 2 diz que haverá ressurreição dos justos e dos ímpios. Então, o Antigo Testamento está repleto do ensino sobre a ressurreição. E então, o apóstolo Paulo agora, ele passa a dar provas de que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ele quer mostrar que isso não é um mito. A ressurreição de Jesus não é um mito. A ressurreição de Jesus não foi emocional. Os apóstolos se emocionaram e criaram esta história da ressurreição de Jesus. Não, a ressurreição de Jesus não foi um engano, porque alguns dizem, até hoje, né, que Jesus na verdade não morreu na cruz, que ele ficou ali meio, né, maltratado dentro da sepultura, conseguiu acordar, rolou a pedra de várias toneladas e saiu e persuadiu os apóstolos a inventar a história sobre a ressurreição. Quer dizer, absurdo. Primeiro porque não tem como rolar aquela pedra de dentro para fora, mas tudo bem. Então, ou melhor, tudo mal, né? O fato é que ele dá muitas provas, e essas provas chegam no verso 5. Olha o que Paulo diz: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aqui é uma figura de linguagem para dizer que alguns já morreram. Então não tinha como não acreditar na ressurreição de Jesus, porque esses mais de 500 irmãos estavam vivos e testemunhavam que viram Jesus. Depois de ressurreto, Jesus esteve em Jerusalém. Ele andou nas ruas daquela cidade que há pouco tempo ele tinha sido maltratado, tinha sido obrigado a carregar o patíbulo da cruz até o Gólgota, o local da crucificação. Todos escarneciam dele, falavam palavras feias contra o Senhor Jesus Cristo, e ele obviamente não tinha culpa alguma, mas foi ao sacrifício. Dias depois, estava Jesus em Jerusalém, andando lá pela cidade. E as pessoas viram. Então, foi uma prova inconteste de que o Senhor Jesus Cristo realmente ressuscitou, e tinham testemunhas oculares. Não é aquela história, eu ouvi falar que Jesus ressuscitou. Não, eles viram, eu vi Jesus ressurreto. Não é? E no verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E no 8, e afinal depois de todos foi visto também por mim, e como por um nascido fora de tempo. E aqui nós queremos observar agora que até hoje tentam desacreditar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se as pessoas, aqueles que são contra o Evangelho, conseguirem provar que Jesus não ressuscitou, nada disso faz sentido. A palavra de Deus não tem sentido, estar numa igreja não tem sentido, viver esta fé em Jesus não tem sentido. É melhor viver, né, as coisas, os pecados do mundo, porque nós só estamos aqui porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Se não tivesse ressuscitado, ele seria um homem comum que morreu numa cruz. Você sabia que milhares de pessoas no Império Romano morreram pregados numa cruz? Jesus não foi o único. Milhares morreram pregados na cruz. Há certos textos da história que diz que faltava árvore em certas regiões do Império Romano para fabricar cruz, de tanta gente crucificada. Não tinha mais onde pôr cruzes. Eles colocavam nas estradas, porque não tinham mais os campos para colocar as cruzes. Muitas pessoas foram crucificadas. Se Jesus não ressuscitou, ele era só mais um que foi crucificado, um judeu crucificado. Qual a diferença? Um judeu crucificado para outro judeu crucificado no meio do Império Romano? A mínima diferença. Um líder religioso que foi crucificado pelo Império Romano. Simples. Só que Jesus ressuscitou. Essa é a grande diferença. Nenhum líder de uma religião mundial ressuscitou. Muitos falsos líderes, falsos cristos, falsos profetas, mas nenhum deles ressuscitou. Então, vamos observar brevemente agora, ainda dentro dessa, Paulo dando todas essas provas,
porque muitas pessoas foram contra a ideia da ressurreição de Jesus. Hoje não é diferente. Várias correntes espiritualistas negam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Existe aquela ideia de que os espíritas kardecistas, e aqui a gente vai falar os nomes mesmo, certo? Eles também são cristãos. Eles se colocam como cristãos. Mas os espíritas kardecistas, eles negam a ressurreição de Jesus. Quando se fala da ressurreição de Jesus na Bíblia, eles vão dizer, é um sentido metafórico, porque eles acreditam na reencarnação e não numa ressurreição. A ressurreição, obviamente, estraga toda a doutrina dos espíritas kardecistas. Segundo o kardecismo, depois da morte, Jesus não ressuscitou, mas apenas subiu para o mundo dos espíritos. Jesus se tornou um mestre que ascendeu, um espírito avançado e agora um guia. Mas ele não ressuscitou. Percebe? Então, não existe essa ideia de um espírita ser cristão. Não é compatível, porque um dos fundamentos da doutrina cristã é a ressurreição de Jesus. Então, obviamente, eles estão muito enganados e enganando a muitos. Mas também, o candomblé nega a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O candomblé representa Jesus como um dos orixás. Mais especificamente, Jesus para o candomblé é Oxalá, que atua como o espírito mais avançado na hierarquia dos orixás. Já que os orixás não têm corpo físico, Jesus, no candomblé, não pode ter ressuscitado. Então, ecumenismo, sincretismo, amor, aceitar as religiões de matrizes africanas, porque isso está em voga, aquela coisa toda. Não. O candomblé, ele não defende que Jesus ressuscitou. Pelo contrário, certo? E aqui é um exemplo, mas outras religiões, não estou falando do candomblé, vamos ver outras também, e várias vertentes negam que Jesus ressuscitou, vertentes dessas questões espiritualistas. Testemunhas de Jeová negam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Testemunho de Jeová é uma seita. Não é uma igreja cristã, não é uma igreja evangélica, porque ele nega a ressurreição de Jesus. A ressurreição física de Jesus é negada. O corpo de Jesus não ressuscitou, segundo os mestres da Torre de Vigia, que é o nome da revista conhecida ali dos Testemunhos de Jeová. Na verdade, eles dizem que Jesus voltou a ser o arcanjo Miguel. Na verdade, Jesus é o arcanjo Miguel. Miguel veio, ficou aqui como Jesus, morreu, voltou a ser um anjo. O arcanjo Miguel ali, voltou para o céu. Assim ele virou um ser puramente espiritual de novo. Então, eles não creem que Jesus ressuscitou. Ou seja, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas, além dessas orientações religiosas aqui, que são só exemplos, tem muitas outras que negam a ressurreição de Jesus, o naturalismo filosófico também nega a ressurreição de Jesus. O que é naturalismo filosófico? É uma cosmovisão que fundamenta todo o pensamento científico. Não estou dizendo que a ciência está errada. A ciência, ela é boa e é uma bênção de Deus naquilo que ela se propõe a fazer. O quê? Analisar os fenômenos, analisar a matéria. Só que a ciência, ela tem que se calar quando se fala da fé, porque não é da competência do método científico analisar a fé, analisar Deus. A ciência moderna não tem competência para julgar a existência ou a não existência de uma ou qualquer divindade. Por quê? Porque o campo do método científico não é esse. O campo do método científico é analisar a matéria, o fenômeno, o mundo aqui. Naquilo que a ciência se propõe a fazer, ela é uma bênção de Deus. Mas, quando a ciência, pensando aqui no naturalismo filosófico, diz, só existe a matéria,
fora da matéria, né, não tem nada que exista, é só a matéria. Então ele está dizendo que um espírito não existe. Mas como ele prova isso? Então não prova, certo? Então, obviamente, o naturalismo filosófico ele acaba entrando numa área que não é pertinente e ensinando elementos errados e entrando em matérias de fé e de crença que não deveria entrar. E aí o mundo que nós vivemos hoje, de modo geral, ele é regido por esta cosmovisão chamada naturalismo filosófico, certo? Ou só naturalismo, né? As pessoas elas analisam só baseado na matéria. Ou seja, a vida é o que eu vejo, a vida é o que eu pego, não existe vida após a morte, aniquilação da alma, logo não vai ter ressurreição. E Jesus não pôde ter ressuscitado. Baseado no naturalismo filosófico, lá por volta do final do século XIX e começo do século XX, surgiram correntes teológicas chamadas de, resumindo aqui, teologia liberal. Talvez você... teologia liberal é porque o culto é mais agitado, teologia liberal é quando usam uma bateria, um jogo de luz na igreja, fumaça, nada a ver. Teologia liberal é uma teologia baseada no naturalismo, ou seja, é estudar a Bíblia na perspectiva de que não existe Deus, não existe Espírito, não existe vida eterna, só existe a terra, só existe a matéria. Então, quando esses teólogos estudam a Bíblia, eles vão dizer o quê? Jesus não ressuscitou? Na verdade, Jesus morreu e ficou morto. E os apóstolos criaram um mito, uma história bonita sobre Jesus. E essas histórias dos teólogos liberais do final do século XIX para o começo do século XX, elas foram espalhadas pelo mundo inteiro, ao ponto... Ainda existe a revista da Avon, para você comprar suas coisas lá? Livros de teólogos liberais eram vendidos na revista da Avon. R$15, R$20. Você lia, e como obviamente muitos dos crentes não têm o treinamento para perceber, você acreditava. E estava lá um cara chamado Bart Ehrman, olha o nome bonito, né? O cara com doutorado, pós-doutorado na Alemanha. Você não vai acreditar num cara desse? Dizendo que Jesus não é Deus. Aí você pode dizer, e como é que eu posso acreditar que Jesus é Deus? Primeiro, porque Ele se revelou a nós no dia da nossa conversão. Segundo, porque quando você lê a Bíblia Sagrada, com interesse, dedicação, você percebe que não é qualquer texto. É um livro sagrado. Mas tem argumentos ainda mais interessantes. Se os apóstolos criaram o mito de Jesus, segundo os teólogos liberais, que estão errados, disseram, por que todos eles morreram martirizados sob perseguição do Império Romano? Bastava eles negarem Jesus e eles não morreriam. Tudo bem, um louco pode morrer por uma mentira, a gente sabe, mas 11? Porque João Batista morreu de morte natural. Mas 11 loucos morrerem por uma mentira? E os outros cristãos que se converteram do final do século I para o começo do século II, que não viram Jesus ressurreto, que também morreram por Jesus? Histeria coletiva? Será? Tudo bem. Mas os apóstolos, para criar essa seita do cristianismo, esse mito Jesus, eles tinham que criar uma história que persuadisse as pessoas, não é verdade? Tinha que criar uma história que convencesse. E aí eles escreveram os evangelhos. Só que os evangelhos, do jeito que eles estão aqui na Bíblia, eles não convenceriam ninguém lá em Israel no primeiro século. Por quê? Porque nos evangelhos, Jesus está falando com mulheres. Um Messias sério, na mente do judeu do primeiro século em Jerusalém, ele não falaria com mulheres. Ele não ia perder tempo. Não estou dizendo que é ruim falar com as mulheres, mas naquela época era assim. Ele não ia perder tempo falando com uma mulher samaritana.
Então, se eu sou um judeu que estou criando a minha seita aqui, eu sou Pedro, criando a minha seita, eu vou concordar com essa parte no Evangelho, onde Jesus, o Messias, dedica tempo a uma mulher pobre e samaritana? Essa é uma péssima propaganda para aquela época, para eu criar a minha seita do judaísmo. Eu vou escolher então pessoas para montar o meu conselho, os apóstolos. Quem que eu escolho? Um publicano? Peraí, o publicano era odiado pelos judeus, como é que eu ia conseguir adeptos? Eu tinha que escolher um fariseu, eu tinha que escolher um sacerdote, eu tinha que escolher um escriba, eu tinha que escolher um homem poderoso. Por que Jesus não escolheu Nicodemos? Nicodemos era rico, era poderoso, Jesus não quis. E vou além. Como Jesus, o Messias, escolheu um traidor? Ele não é o Messias. Ele escolheu um enganador para dentro do grupo seleto. Ou seja, se você vai estudar os evangelhos, eles foram compostos por uma mente que não pôde ter sido humana. Porque a propaganda que o evangelho faz de Jesus, para aquela época, e talvez para hoje, para aquela época, não convence os egos humanos. Para os judeus do primeiro século, Jesus era um Messias fraco. Por isso que o sumo sacerdote, os sacerdotes e os judeus não aceitaram Jesus. Ele era fraco. Entende? Jesus prega coisas difíceis de aceitar. Coisas que os homens não gostam. Fala dos pecados, fala de carregar a cruz, fala de negar a si mesmo. Isso não é atrativo para o ser humano. Sabe qual a religião que o ser humano gosta? É uma religião onde ele pode pagar para crescer, para ser um grão-mestre, para ser alta posição, para ter regalias, para ter pessoas aos seus pés. Os seres humanos gostam desse tipo de religião, onde com obras ou com recursos financeiros, ou até com sacrifício pessoal, pensando em penitências, é que o ser humano galga os degraus desta religião. E Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Então é frustrante os evangelhos para os adeptos dessa seita chamada seita do caminho, ou do Nazareno, que depois foi chamada de cristianismo. Então esse é um dos argumentos, quando você estuda os evangelhos, você percebe que não tem sentido os apóstolos terem criado ali esta seita, não tem o mínimo sentido ser um mito. O ateísmo também negou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, obviamente, e eles surgiram ali desde o iluminismo do século XVIII, várias narrativas da ressurreição de Jesus, dizendo que aquilo foi um engano, né? um completo disparate, que Jesus, na verdade, alguns dizem que ele era um guru indiano, né? Jesus fez uma pós-graduação na Índia, e aí conseguiu ficar ali numa catalepsia e rolar a pedra e sair, ou seja, coisas, devaneios completos que não tem nenhum tipo de comprovação. Existem duas grandes categorias da negação da ressurreição de Jesus. Uma categoria, já falamos, da filosofia natural, onde diz que não existe milagres. Não existe sobrenatural, que é exatamente a cosmovisão que fundamenta a ciência, ou muitos ramos da ciência. Não quero ser injusto aqui, como eu falei, a ciência é boa, é bênção de Deus, quando ela trata daquilo que ela se propõe a tratar. Mas quando ela vai para essa área, aí ela fala do que ela não sabe, porque não sabe mesmo, não é do método. E uma outra categoria é exatamente a que defende o docetismo. O que é o docetismo? Docetismo é uma heresia antiga ali, já do 2º para o 3º século depois de Cristo, que diz que Jesus era somente espírito e ele não veio em carne. Testemunhos de Jeová são os docetistas modernos. Então você acha que isso é novo? Não, isso é antigo. Já do 2º, 3º século já existia esse tipo de heresia. Então, aqui nós temos vários dos que apresenta, e tem muitos outros, aqui é um breve resumo, síntese dos pensamentos que vão contra a ressurreição de Jesus. Por que tanta gente ataca
né, estudiosos, acadêmicos. Já falei outra vez do Jesus Seminar, é o Seminário de Jesus, que é um órgão internacional de doutores e pós-doutores formados em várias partes do mundo, as melhores escolas do planeta, são cerca de 78, dedicados a provar que Jesus não é Deus e que Ele não ressuscitou. Eles produzem revistas acadêmicas, eles produzem livros muito bem escritos, e que se você, obviamente, não crê no Senhor Jesus Cristo, talvez, e até muitos crentes acabam se deixando persuadir. Aí olha o que é dito lá em 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a vossa pregação. A ressurreição de Jesus, ela é um dos elementos fundamentais, e nós devemos lembrar dos fundamentos deste simples evangelho. Jesus ressuscitou. Por que eu vou servir no ministério do Clube OANSE? Porque Jesus ressuscitou. O meu descanso do sábado eu posso sacrificar, porque Jesus ressuscitou, e eu vou ressuscitar. Não preciso de tanto descanso. Por que eu vou tirar tempo da minha vida para ler a Bíblia, para estar na igreja, para pregar o Evangelho, para fazer discipulado? Mas é um tempo da minha vida, e esse tempo eu vou dedicar a estas coisas. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, e eu vou ressuscitar. Eu não preciso economizar o tempo da minha vida como se eu só tivesse 80, 90, 100 anos aqui. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso viver só para ter momentos de êxtase, prazer e alegria. Eu não preciso. Quem pensa assim são os ateus, que acham que só tem essa vida aqui e agora. Eles creem assim, é fé, porque eles também não sabem. Então eles usam o máximo do tempo para ser felizes e prosperar e ter. Eu não estou dizendo que é errado ser feliz e prosperar, não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que servir ao Senhor é triste e é não prosperar. Também não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que aqueles que não creem em Deus e no Senhor Jesus Cristo, eles dedicam sua vida às coisas desta terra. Por quê? Porque é o que eles têm. É o que eles têm, é o que eles podem pegar. A palavra de Deus diz outra coisa. Olha, lemos no verso 2. Este evangelho que salva. O evangelho, a morte de Cristo, sua ressurreição, salva o pecador. Esta salvação nós já desfrutamos hoje. Hoje. E em breve, na ressurreição, plenamente estaremos juntos, todos os crentes, desde Adão até o último crente, quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver nossos irmãos que partiram, familiares que creram em Jesus que partiram, tudo isso conquistado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Paulo, ele é muito honesto. Olha o que Paulo está dizendo. Se ele não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Não tem sentido. Porque, Paulo está dizendo, por que eu vou me sacrificar a minha vida, meu status, minha posição, levando o evangelho para o mundo inteiro? Paulo dizendo, se Jesus não ressuscitou, qual o sentido disso? Qual o sentido de eu dedicar meu sábado de descanso, de relaxamento ao Clube OANSE, se Jesus não ressuscitou? Qual o sentido vir ao culto de oração? Qual o sentido domingo à noite? Você podia fazer tanta coisa legal hoje à noite, né? Você podia estar passeando, você podia estar assistindo um filme, vendo uma besteira na TV, tanta coisa legal, por exemplo. E você, graças a Deus, veio à igreja adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não é perca de tempo, porque você sabe que Jesus ressuscitou e você vai ressuscitar também, você que creu no nome do Senhor Jesus Cristo. E o último elemento aqui, informação sobre a ressurreição, é que nós devemos lembrar. O segundo é que lembrar dos fundamentos do simples evangelho, no caso a ressurreição, e o último é que lembrar que todos devem pregar o evangelho da graça. Aí Paulo diz no verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quando Paulo escreveu essa epístola aos Coríntios, ele já tinha passado pela segunda, terceira viagem missionária aqui.
Ele já tinha sido um grande missionário, plantado inúmeras igrejas, provado o seu valor como servo de Deus, mas ele se considera o menor dos apóstolos. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Jesus. Mesmo ele não sendo crente na época, ele lutou contra Deus no sentido negativo da palavra, né? Porque ele atrapalhou a igreja de Jesus, prendendo os crentes ali. Então ele se coloca o menor dos apóstolos. Aqui é interessante observar o nível de maturidade de Paulo, a semelhança dos ensinos de Jesus. Aqui ele diz que é o menor dos apóstolos. Lá em Efésios 3:8 ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Quer dizer, você é um apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos, mas ainda sou um apóstolo. É um negócio, não é? Ser apóstolo é muito poder. Só que quando chega em Éfeso, capítulo 3, verso 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Os santos eram os crentes. Dos crentes do planeta, eu me considero o menor. Isso aqui não é falsa modéstia, não. Isso aqui ele está sendo sincero. Ele nem se considera, não é que ele não seja, mas ele se coloca como o menor de todos os crentes. E lá em 1 Timóteo 1,15, mais para o final da vida do apóstolo, ele diz assim, 1 Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Menor dos apóstolos, o menor dos crentes e o principal dos pecadores. Quanto mais você vai conhecendo o Senhor, seu Deus, mais você vai percebendo a gravidade do seu pecado. Mais você vai ficando maravilhado com o sacrifício de Jesus na cruz. Porque quando você creu em Jesus, você nasceu de novo ali, você era um bebê. Você não entendia tudo, como eu também não entendia tudo o que envolvia a crucificação de Jesus. À medida que vamos lendo a Bíblia, vamos aprendendo o que foi a crucificação do Senhor Jesus Cristo, um evento cósmico. A crucificação e a morte do Criador de tudo. Nós somos impactados pelo enorme amor do Senhor Jesus Cristo, que não cobra nada de nós. Morreu, e é o que a gente chama de graça. Por isso que cantamos hoje sobre essa maravilhosa graça de Jesus. Ele não te cobra, ele não te pressiona. Jesus não te obriga a vir ao culto. Agora, você tem que vir ao culto, mas não por obrigação, mas você tem que vir por amor a tudo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Você tem que ler a Bíblia, não por obrigação, ou para cumprir meta, ou para dizer para o pastor que você é um crente fiel. Você tem que ler a Bíblia por amor a tudo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Paulo entendeu esse amor. Ele era o menor dos apóstolos, o menor dos crentes, de todos os santos, e agora o principal dos pecadores. Crentes que ao longo da sua vida cristã vão se ensoberbecendo, se sentindo melhores e mais poderosos, é um grande problema. É o princípio da ruína. A ideia é que quanto mais tempo de comunhão com o Senhor, entendimento da Escritura, mais conscientes do pecado e preparados para servir ao Senhor. Por que Paulo disse isso aqui? Por que ele disse no verso 9, eu sou o menor dos apóstolos? Porque ele quer mostrar que tudo que ele fez, plantando igreja, pregando o evangelho, sendo maltratado, quase morto, não é porque ele era bom, não é porque ele era competente, não era por causa da inteligência dele, mas era por causa da graça de Deus. Olha aí o verso 10, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Olha bem, a graça de Deus na vida de Paulo não foi inútil. E lembra do versículo 58 que a gente lê, o nosso trabalho não é vão para o Senhor. A graça de Deus na vida de Paulo, que o converteu do seu pecado, fez dele um pregador do Evangelho. E ele usou a graça de Deus da melhor maneira possível na sua vida, ao ponto de que ele nem quis casar novamente. Ele poderia. Ou a esposa de Paulo morreu, ou ela o abandonou, por não ter crido em Jesus, ou uma outra coisa. A Bíblia não esclarece. O fato é que ele poderia ter casado de novo.
Ele poderia ter uma família, mas ele se absteve. Foi um sacrifício autoimposto. Por quê? E aí é um grau de maturidade e de dedicação ao Senhor enorme, que não é todo mundo que tem, mas ele quis. Vou me dedicar integralmente à causa do Senhor. Se eu tiver uma esposa, eu vou ter que cuidar dela. E eu vou me dedicar menos ao Senhor no ministério de proclamação do Evangelho. Então eu quero me dedicar exclusivamente à proclamação e expansão do Evangelho. Não vou nem casar. Mas ele diz, a gente estudou esse capítulo 7. Mas se você vai pecar, é melhor que case. Eu posso fazer isso, Paulo diz. Você eu não sei. Então é por isso que cada um tem o seu limite. Paulo, ele era tão focado, tão dedicado, que ele absteve de uma esposa, absteve de sustento. Ele se absteve de muitas coisas, porque ele entendeu. Na verdade, ele foi muito inteligente, porque ele entendeu que na ressurreição, né, ele queria ter mais galardões, estar mais perto do Senhor, certamente. Ele investiu no reino de Deus. Ele foi muito inteligente e fez para a glória de Deus. Mas, por que ele fez tudo isso? Se ele era o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, se ele era o principal dos pecadores, ele conseguiu pela graça de Deus. Aí ele diz, que me foi concedida e não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo, ele podia aqui roubar a glória de Deus. Nesse momento aqui, ele podia roubar a glória de Deus para ele. Ele podia dizer, olha o meu ministério, olha o meu currículo, olha o meu trabalho, tudo o que eu fiz. Ele deixa muito claro. Ele diz, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos. Ele é consciente disso. Mas não eu, a graça de Deus. Ele sabia que se não fosse Deus, ele não teria condição. Até porque ele foi apedrejado, até porque quase morre várias vezes. E aqui Paulo dá um relato disso em 2 Coríntios 11, verso 23. Lá, 2 Coríntios 11, 23, Paulo diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, boiando no mar, 1 noite e 1 dia lá, talvez em cima de um pedaço de madeira, boiando, 1 noite e 1 dia, olha aí. Aí diz mais, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, e além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Por que ele sofreu tudo isso? Porque era um homem bom, porque era um homem muito piedoso, no sentido negativo da palavra. É porque ele sabia que iria ressuscitar. Ele sabia disso. E eu vou dedicar a minha vida ao ministério do Senhor Jesus Cristo, porque eu vou ressuscitar. E a graça de Deus vai me fortalecer nesse ministério. Se não fosse Deus com ele, ele não conseguiria. Talvez na sua vida você pense isso também. Eu não vou conseguir, eu não sei se eu posso. Talvez é muito difícil, eu não consigo nem orar. Olha, se você confiar no Senhor e na graça do Senhor, o Senhor age na sua vida. Você só tem que fazer uma coisa, querer. Deus não vai te obrigar, mas você tem que querer. Se você quiser, a graça de Deus vai lhe fortalecer e vai lhe empurrar e você vai fazer. Às vezes você está sem vontade de vir à igreja, mas eu vou. Aí a graça de Deus vai agir na sua vida. Você está sem vontade de ler a Bíblia, mas eu vou abrir aqui, vou sentar e vou ler. Mesmo que eu não entenda nada, mas eu vou. A graça de Deus vai agir na sua vida. Não tenha dúvida. O
problema é que você se sabota como crente em Jesus. Você não lê a Bíblia, não dedica tempo para oração, não dedica tempo para a igreja, não serve ao Senhor, tempo para tudo. Mas para as coisas do Senhor, geralmente, é o que sobra. Pense nisso. Né? Dedique sua vida ao Senhor. Você que é crente em Jesus, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que estudar, tem que estudar. Tem coisas que são inevitáveis, mas podemos fazer um bom projeto de vida e dedicar muito tempo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas. Porque nosso trabalho não é vão. A graça de Deus não pode se tornar inútil na nossa vida. Essa graça tem que produzir fruto. Porque Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar. 1 Coríntios 15, verso 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, nós temos que lembrar também que todos devem pregar o evangelho da graça. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Lembra? Olha como ele diz aqui em 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho. Temos que nos lembrar deste poderoso evangelho, temos que pregar este poderoso evangelho. O apóstolo já estava lembrando disso aqui. E é interessante que Paulo lembra isso para uma igreja que conhecia o evangelho e lembra isso para um pastor que também conhecia e pregava. 2 Timóteo 2, verso 8. E aqui é a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Olha o que ele diz para Timóteo, um pastor já experiente, porque já tinha passado por muitas provações e situações. Paulo diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. Todo sacrifício que você faz na sua vida, nesta terra, pela obra de Jesus, é fiado nesta fé, de que eu e você, crentes em Jesus, vamos ressuscitar. Se a sua vida ainda não está ajustada com este pensamento, ore a Deus. Veja como você pode dedicar tempo para a glória do Senhor Jesus Cristo, para que a graça de Jesus, que lhe salvou, que age na sua vida, não venha a ser infrutífera, mas que produza muitos frutos através do seu ministério como discípulo de Jesus aqui nesta terra. Lembre-se, o evangelho de Jesus é que edifica a igreja. E nós temos que lembrar deste evangelho, do fundamento deste evangelho que é a ressurreição, e lembrar de pregar o evangelho da graça. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Só temos que te louvar, ó Deus, e agradecer por tão grande salvação, não porque merecemos, mas porque a tua graça nos atingiu. Te agradecer, Senhor, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos anima e nos motiva, mesmo no meio das dificuldades e dos problemas, e que nos coloca no norte, no foco, nos chama a atenção ao sentido do nosso ministério nesta terra, o sentido da nossa existência, que é glorificar o nome do Senhor. E toda felicidade, entendemos, ó Pai, pela Tua palavra, reside no fato de estarmos prontos para glorificar o nome do Senhor, custe o que custar, com toda a nossa força, o que reflete o primeiro grande mandamento, ensinado pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos assim, com esta tão poderosa fé na ressurreição, não só do Senhor Jesus, como na nossa ressurreição, e investir as nossas vidas no serviço Teu. É o que nós te pedimos, ó Pai, esse entendimento e esta força, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus esteja lhe abençoando, fortalecendo. Lembrando que próximo domingo, quem quiser, 7h30, tem um café da manhã antes da nossa assembleia. Temos um tempo ainda para oração silenciosa.